Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Quem não ficaria feliz com uma grande quantia de dinheiro? Direi logo que sou eu. Sim, posso dizer que uma quantia decente de dinheiro caiu do céu, mas não me fez feliz. Eu associo esse dinheiro a um período desagradável da minha vida. Minha esposa descaradamente tirou vantagem de sua posição e me traiu por muitos meses e gastou meu dinheiro. O karma não demorou muito para esperar. Eu estava completamente alheio. Ou para ser mais preciso, eu estava alheio porque não havia nenhum sinal de alerta gritante que chamasse minha atenção na época. Em retrospecto, os indicadores estavam lá, mas meu amor por minha esposa Ângela e minha confiança inerente me cegaram para eles. Além disso, por que eu estaria procurando por sinais? Nós deveríamos ser um casal feliz e devotado, certo? Bem, talvez apenas um de nós fosse. Ângela começou a agir um pouco distante, talvez um pouco preocupada. Ela se tornou mais irritável e controladora. Mas sempre que eu perguntava se havia algo errado, ela ignorava, atribuindo ao estresse do trabalho. Vai passar, ela dizia tranquilizadoramente. Porque eu estava profundamente apaixonado por ela e confiava nela completamente, tolamente, então aceitei sua explicação sem questionar. Sim, eu era ingênuo. Tão ingênuo. Basicamente, fiquei sem paz em um estágio posterior da vida. Eles estavam voltando de uma conferência de jovens da igreja que eles apoiavam fielmente desde a adolescência, quando um motorista bêbado colidiu com o carro deles. Um pequeno consolo para aqueles que os conheciam e cuidavam deles foi que eles provavelmente faleceram instantaneamente devido à gravidade do impacto. O motorista embriagado também morreu no acidente. Inicialmente, parecia uma questão de registrar uma reclamação com a seguradora do motorista. No entanto, uma estação de televisão local recebeu uma denúncia anônima. Alguém havia fornecido a eles imagens de segurança do bar onde o motorista estava bebendo, revelando que a equipe do bar continuou servindo álcool a ele, apesar de seu óbvio estado de extrema intoxicação. No vídeo, um membro da equipe pode ser observado e ouvido pedindo a seus colegas de trabalho que se abstivessem de servir álcool a um cliente implorando para que arranjassem um táxi para ele. No entanto, seus colegas a ridicularizaram usando linguagem depreciativa, e a cena mudou para uma câmera de segurança externa. Embora não houvesse áudio, era evidente pela filmagem que a equipe o ajudou a entrar no carro, pois ele não conseguia ficar de pé sem ajuda. A delegacia distribuiu cópias do vídeo para a polícia, o promotor público e eu, pois alguém lá tinha conexões com a igreja da minha família e me conhecia vagamente. Naturalmente, o caos se instalou, pois ficou claro que o bar havia violado o rigoroso Texas Drum Shop Act, que proíbe a venda de álcool a clientes embriagados. O dono do bar tentou argumentar que o estabelecimento havia treinado sua equipe para se abster de servir álcool a clientes obviamente embriagados. No entanto, essa defesa desmoronou quando as imagens de segurança revelaram o próprio dono servindo o indivíduo embriagado em várias ocasiões ao longo da noite. Além disso, a defesa vacilou porque uma bartender foi claramente retratada discutindo com seus colegas de trabalho, incluindo seu chefe, contra servir mais álcool ao cliente insistindo em chamar um táxi. O golpe legal decisivo veio quando o proprietário foi capturado em vídeo instruindo sua equipe a ajudar o indivíduo embriagado a entrar em seu carro e enfiá-lo na maldita coisa. Como eles violaram descaradamente as leis da Drum Shop, eles não tinham defesas, a licença do proprietário foi revogada, acusações criminais foram apresentadas e tanto a viúva do motorista bêbado quanto eu contratamos o mesmo advogado para processá-los. A situação dela era terrível, pior que a minha, com certeza. Ela era uma dona de casa com 3 filhos, todos menores de 12 anos. O marido dela, que já foi um advogado de muito sucesso, era um alcoólatra em recuperação que teve uma recaída. O pessoal do bar o encheu de álcool e depois o empurrou para dentro do carro, o que levou ao acidente fatal com meus pais. O dono do bar resolveu as reivindicações com nosso advogado.
A viúva recebeu 14 milhões de dólares e eu recebi 7 milhões de dólares. O acordo dela foi maior porque ela processou em nome dela e de seus filhos. Notavelmente, nosso acordo não foi o maior sob as leis de Drum Shop no Texas. O recorde ainda é de 31 milhões de dólares, até onde eu sei. Depositei os fundos em uma conta poupança destinada a acumular juros, então os deixei intocados. Ao me casar com Angela, modifiquei a conta para exigir as assinaturas dela e minha para acesso, conforme os termos de um acordo pré-nupcial que ela insistiu. Apesar da minha relutância, obedeci. As razões por trás da minha decisão de deixar o dinheiro inativo me escaparam. Eu me vi incapaz de tomar qualquer atitude em relação a isso, até mesmo me abstendo de verificar o saldo online. Curiosamente, nossa situação financeira era confortável, dadas as nossas carreiras lucrativas. Por fim, resolvi me aprofundar nas razões subjacentes para minha inércia em relação ao dinheiro. Durante uma das viagens de negócios prolongadas da minha esposa para fora do estado, aproveitei a oportunidade para visitar meu terapeuta e discutir minhas ansiedades financeiras, particularmente minha relutância em me envolver com nossas economias ou mesmo verificar o saldo online. Por meio de nossa sessão, descobrimos que meu apego ao dinheiro vinha de ele ser meu vínculo final com meus falecidos pais. Meu terapeuta identificou dois problemas subjacentes: sentir que eu estava me beneficiando da morte deles e o medo de que reconhecer o dinheiro também significaria aceitar a ausência deles. Admitir o último ponto me fez chorar, mas provou ser um avanço catártico. Depois de me recompor, saí da sessão me sentindo mais leve do que há anos. Ao retornar para casa, resolvi confrontar o saldo da conta, uma tarefa que eu vinha evitando. Embora eu ainda não estivesse pronto para gastar nada, pretendia discutir isso com minha esposa quando ela retornasse. Ideias sobre como usar os fundos giravam em minha mente: reformas na casa, uma nova propriedade, viagens, empreendimentos comerciais, até mesmo começar uma família. No entanto, esses planos ruíram quando entrei no nosso aplicativo bancário e descobri saques mensais regulares, indicando que, apesar da minha relutância, alguém estava acessando a conta e esgotando seus fundos. Fui atingido por um calafrio repentino. Não, era evidente que minha conta havia sido hackeada. Verificando as horas, percebi que ainda era cedo o suficiente para que o banco ficasse aberto por mais algumas horas. Em vez de perder tempo com ligações telefônicas ou acesso online, optei por visitar a agência do meu banco pessoalmente. Ao chegar, abordei os caixas e expliquei: "Olá, sou David King e preciso relatar atividade fraudulenta em uma das minhas contas bancárias. Você poderia me conectar com um agente de fraude?" Seu sorriso vacilou quando ela pediu meu nome e detalhes da conta, que forneci em uma impressão que trouxe comigo. Depois de revisar as informações, ela disse: "Sr. King, posso ficar com este papel por um tempo?" "Obrigada. Por favor, vá para a sala 1 do outro lado do saguão." Expressei minha gratidão e fui até um dos 3 espaçosos cubículos privados com frentes de vidro no lado oposto do saguão. Por 10 minutos, esperei até que um jovem entrasse na sala e fechasse a porta atrás de si. "Olá, Sr. King, sou Byron James, gerente de contas do First Mercantile Bank. Você relatou atividade fraudulenta em sua conta Wealth Generator conosco. No entanto, as únicas transações que vejo são as transferências mensais regulares configuradas por você e sua esposa há 6 meses." Ele fez uma pausa, entregando-me um documento. "Aqui está, senhor. Este é o acordo que você e sua esposa assinaram." Examinando o papel, examinei as assinaturas, notando uma assinada por um senhor ou senhora Skidley. Outro detalhe chamou minha atenção. Enquanto a assinatura da minha esposa parecia genuína, a que supostamente era minha não tinha nenhuma semelhança. Era simplesmente um rabisco. Devolvi o papel a ele. "Obrigado. No entanto, é exatamente por isso que pedi para falar com alguém do seu departamento de fraudes em vez de um gerente de contas. Sem querer ofender você, é claro, mas embora possa ser a assinatura da minha esposa, certamente não é a minha. Eu apreciaria se você pudesse trazer alguém do seu departamento de fraudes." Ele pareceu preocupado ao responder: "Nenhum tomado, Sr. King, senhor. Vou buscar alguém da fraude para você. Não vai demorar muito."
Depois de uma espera um pouco mais longa, uma mulher entrou na sala. Ela se apresentou com um aperto de mão e sentou-se na minha frente. Ela era de altura moderada, atraente, mas seu olhar era cético e investigativo. Claramente, um subproduto de uma carreira em fraude bancária, pensei comigo mesmo. Bom dia, Sr. King. Sou Amanda Fellows, a agente de fraude do banco. Você poderia explicar por que suspeita que houve transações fraudulentas em sua conta? Esclareci que, embora a assinatura no formulário parecesse ser da minha esposa, não era minha. Eu não tinha visto o formulário nem autorizado a configuração da transação de compensação automatizada ou os pagamentos mensais nos últimos 6 meses. Ela comparou minha assinatura arquivada com a do formulário de transferência e então fez uma pausa pensativa. Ela assentiu. Entendo, Sr. King. O valor total transferido agora chega a $60 mil. Por que você não sabia dessas transferências? Expliquei por que não estava monitorando a conta e por que era a primeira vez que eu a verificava desde que a abri, vários anos atrás. Ela assentiu, expressando simpatia. Sim, eu posso entender isso. Ela se conectou ao computador posicionado na mesa dentro da sala de entrevista, propositalmente batendo nas teclas e manobrando o mouse casualmente. O que estou fazendo agora é desativar o ACHT e iniciar uma ordem de pagamento reverso para redirecionar os fundos que se acredita estarem envolvidos na transferência fraudulenta, ela explicou, enquanto pressionava a tecla Enter com um floreio. Isso resolve o problema. Agora, acessarei nossas filmagens de vídeo arquivadas dos sistemas de vigilância interna e externa do banco, a partir da data em que o ACHT foi estabelecido, para identificar o indivíduo responsável, ela continuou após mais alguns toques de tecla. A tela grande na sala então exibiu uma sequência de telas de vídeo pausadas. Você retém vídeos por períodos tão longos? Perguntei. Sim, antes nós os guardávamos por 90 dias, mas desde a transição de VHS para a gravação digital, nós simplesmente os carregamos para nosso servidor de nuvem indefinidamente. Esse cenário destaca a sabedoria dessa política, ela explicou. A propósito, onde está sua esposa atualmente? Ela perguntou com um breve sorriso. Ela está participando de uma conferência de negócios em Palm Springs. Por que você pergunta? Só por curiosidade, eu acho, ela respondeu com um sorriso. Ela rapidamente navegou pelos vídeos até ter 3 perspectivas diferentes na tela, cada uma com uma data e hora. Em uma delas, vimos minha esposa, acompanhada por um homem um pouco mais alto que ela, ostentando uma peruca escura um tanto quanto de má qualidade. Não consegui identificá-lo daquele ângulo. Era evidente que eles tinham uma reunião agendada, pois uma recepcionista os acompanhou até uma das salas de entrevista, embora não a que ocupávamos, observei. Enquanto se acomodavam no quarto com um funcionário do banco, a câmera capturou uma imagem clara do homem. Instintivamente, olhei para a câmera em nosso quarto. Desta vez, eu o reconheci. Você o conhece? Sim, eu conheço. Eu o encontrei várias vezes. Ele é um colega da minha esposa. Acredito que o nome dele seja Andrew Carter. Ela assentiu. Sim, isso se alinha com a conta para onde seus fundos foram transferidos. Andrew W. Carter no Texas Mutual Bank. Houve uma pausa antes que ela continuasse. Sr. King, precisamos notificar as autoridades. Infelizmente, minhas mãos estão atadas nesse assunto. Dei de ombros. Parece que minha esposa pode ser infiel, então acredito que ela deve enfrentar consequências severas. Entendo sua preocupação. No entanto, fraude bancária está sob jurisdição federal, então preciso notificar o promotor federal e o FBI. Dei de ombros. Ela rabiscou algo em um post-it e me entregou. Você pode achar isso útil. É o nome e as informações de contato do detetive particular que empregamos no banco. Sinto muito mesmo que você tenha descoberto o caso da sua esposa dessa forma. Expressei gratidão. Apertamos as mãos e eu saí do banco, entrando em um novo capítulo incerto. Liguei para o investigador particular do meu carro no caminho para casa, marcando um encontro pelo Zoom para mais tarde naquela noite. Enquanto eu ia do carro para casa, recebi uma mensagem de texto da minha esposa, toda em letras maiúsculas. Não é o que parece.
Eu posso explicar tudo. Não tome nenhuma atitude. Pensei comigo mesmo, isso deve ser interessante. Evidentemente, ela e seu amante ficaram cientes da descoberta de seu engano, pois o RPO misteriosamente recuperou meus fundos. Eu respondi a Angela. Você está indo para casa para esclarecer por que as coisas não são o que parecem? Você poderia, por favor, elaborar o que realmente é, se não é o que parece ser? E o que mais devo evitar fazer? Dadas as circunstâncias, ela respondeu prontamente, dizendo, por favor, evite envolver as autoridades. Não há necessidade de que eles sejam informados sobre isso. Peço desculpas, mas não posso voltar para casa no momento. Esta conferência de trabalho é extremamente importante. Apesar do seu desejo de se encontrar e discutir tudo, devo permanecer aqui até que a conferência termine na quinta-feira. Espero que você entenda que eu te amo. Eu retruquei, tudo bem. A reunião online com o investigador particular da Greater Houston Investigations ocorreu sem problemas, até melhor do que o previsto. Delry Greer, um ex-investigador da Polícia Militar, demonstrou um profundo entendimento de sua área. Depois de relatar meus problemas a ele, ele expressou simpatia. Então, você suspeita que sua esposa esteja tendo um caso com seu colega de trabalho, Andrew Carter, ambos empregados na LegalWorks Marketing em Houston. Atualmente, eles estão participando de uma conferência de trabalho no Palm Springs Convention Center. Tem um investigador de confiança que opera em Palm Springs, ele ofereceu. Se você quiser, posso providenciar para que eles investiguem sua esposa e seu amante o mais rápido possível. Que tal agora? Eu respondi. Sem problemas, embora possa incorrer em alguns custos. Dei de ombros. Imaginei que poderia, considerando que a investigação abrange o Texas e a Califórnia, mas preciso descobrir a verdade para que o custo não seja um problema, dentro do razoável, é claro. Paguei a taxa inicial com meu cartão de débito e concluímos a ligação. Greer cumpriu sua promessa e prontamente contratou o investigador em Palm Springs. Fiel à sua palavra, recebi meu relatório inicial deles na manhã seguinte, às 11 da manhã, no meu horário, correspondendo às 9 da manhã em Palm Springs. O relatório era bem mundano. Ele dizia que Angela e Carter estavam dividindo um quarto, apesar de Angela supostamente ter sua própria acomodação. Durante o café da manhã, eles pareciam visivelmente angustiados. Segundo o relato, eles trocaram frases como, como ele pôde fazer isso? Tudo se foi? Sim, o bastardo. Cada pedacinho dele. Eu vou resolver isso quando voltarmos para casa. Não, não faça isso. Você vai ter problemas, e além disso, não quero que ele se machuque. A situação parecia resolvida e completamente diferente do comportamento habitual de Angela, ou pelo menos do que eu acreditava ser seu caráter. Os investigadores particulares na Califórnia e em Houston reuniram evidências suficientes para confirmar o caso deles. Isso foi crucial para mim, pois eu pretendia pedir um divórcio baseado em culpa, citando adultério como motivo. Isso era possível no Texas, sendo um estado que reconhece divórcios com e sem culpa. Os tribunais ainda exigiam evidências, que obtive por meio de Greer e seus associados na Califórnia. Angela voltou para casa na quinta-feira após pegar seu carro no aeroporto de Houston. Antes de partir para sua conferência de trabalho, brincamos sobre o início cedo que ela precisava para pegar o único voo direto de Palm Springs para Houston, programado para por volta das 6 da manhã. Ela entrou arrastando sua bagagem de mão com rodinhas, parecendo desgrenhada e furiosa. Por que diabos você fez isso, seu idiota? Ela exclamou. Nossa, ela estava lívida. Decidi adotar a abordagem bíblica de jogar brasas na cabeça dela. Porque, de fato, Angela, eu te perdoo por me trair e ajudar seu amante a roubar $60 mil de mim. Ela pareceu atordoada por um momento antes de responder. Você realmente achou necessário envolver o FBI? Eu balancei minha cabeça. Desculpe, querida, isso não é culpa minha. Quando o banco descobriu atividade fraudulenta em sua agência principal, eles ficaram realmente chateados. Eles compararam a situação a um professor descobrindo um caso de abuso infantil e sendo obrigado a denunciá-lo à polícia. Aparentemente,
os bancos são obrigados a reportar fraudes contra si mesmos. Ela tentou acalmar sua raiva. Bem, tudo bem, mas por que você verificou a conta? Você não confiou em mim? Não era sobre confiança. Quando vi as transações, entrei em pânico, pensando que a conta tinha sido hackeada. Então informei o banco. Por que você não me ligou? O tom dela estava começando a soar um pouco chorão agora. Dei de ombros. Não me ocorreu ligar para você. Quando descobri que os pagamentos foram arranjados por você e seu amante, foi como se meu mundo tivesse desabado. Bem, por que você verificou a conta? Você nunca faz isso. Ela soou acusatória como se fosse minha culpa. Eu esclareci a ela o motivo por trás da minha investigação da conta após minha sessão de terapia, e um toque de culpa suavizou a expressão um tanto sombria em seu rosto. Ah, não. David, eu realmente sinto muito. Isso deve ter sido doloroso. Sentei-me à mesa e gesticulei para que ela fizesse o mesmo. Há quanto tempo você está saindo com outra pessoa, Ang? Ela refutou a ideia de traição, explicando em vez disso que Andrew havia confiado a ela sobre seus problemas conjugais. Angela compartilhou que ela tinha sido um apoio para ele, alguém em quem ele podia confiar e buscar orientação. A esposa dele não o entendia. Ela era abusiva, ela era violenta, e ele queria sair do casamento, mas não sabia como proceder. Ele precisava de ajuda e conselho. Fiquei surpreso que minha esposa, normalmente astuta, pudesse ter sido enganada por uma história tão obviamente falsa. Ah, querida, sério? Ele estava te enganando e você caiu nessa. Ela pareceu magoada com meu claro desprezo por sua história inventada de problemas conjugais. Mas é verdade. De qualquer forma, por que você e ele tiraram o dinheiro da conta? Ah, tecnicamente não estávamos roubando, Dave. Estávamos apenas pegando emprestado. Nós planejamos devolvê-lo quando ele conseguisse escapar de sua esposa horrível e se estabelecer em outro lugar. Eu balancei minha cabeça, lutando para compreender o que eu estava ouvindo. Angela, você era sua amiga íntima e confidente. Você também era parceira romântica dele? Você estava me traindo com Carter? Não, querida, nunca. Eu não estava romanticamente envolvida com ele. Juro que você tem que confiar em mim. Pensei comigo mesmo, não preciso confiar em você. Olhei para ela por um momento e então perguntei, mas você estava dividindo um quarto em Palm Springs, não estava? Ela assentiu. Você já dormiu com ele? Dessa vez ela respondeu com um encolher de ombros sem graça, mais um espasmo do que algo substancial. Então você estava dormindo com ele? Ele é seu amante? Você está sendo infiel a mim? Nós éramos íntimos, mas ele não é meu parceiro e eu não estou te traindo. Estar com Andrew é diferente de estar com você. Estou com você por amor. Com Andy foi por pena pelo que ele estava lidando em relação à bruxa. Isso é bobagem, Angela. Ir para a cama com qualquer pessoa que não seja seu cônjuge é traição, não importa como você justifique dizendo que é apenas por pena de seu amante. Uma percepção repentina me atingiu. De qualquer forma, como você e ele tiveram a ideia de tirar dinheiro da conta? Ela ficou irritada mais uma vez. Eu disse a você que não estávamos pegando, apenas pegando emprestado, certo? Bem, como vocês dois tiveram a ideia de apenas pegar o dinheiro emprestado então? Ah, eu não sei. Estávamos conversando um dia e a noção simplesmente surgiu. Você ofereceu o dinheiro a ele ou ele pediu? Bem, agora que penso nisso, ele perguntou se havia possibilidade de pegar dinheiro emprestado da conta. Mencionei que duvidava que você provasse. Poucos dias depois, ele perguntou sobre como acessar o dinheiro e eu informei que era necessário um formulário de solicitação assinado por você e eu, e foi isso que aconteceu. Como Carter descobriu sobre o dinheiro? Como ele sabia que eu não notaria que ele estava faltando? Ela franziu a testa antes de falar. Acho que mencionei a ele sobre os 7 memorandos na conta, mas que você nunca se preocupou em verificar o saldo online ou sacar dinheiro algum. Então, Carter sabia sobre os 7 jogadores sentados ali e com sua cooperação, estava pronto para ser levado.
Quem teve a ideia de ele ir ao banco e fingir ser eu? Um olhar de choque cruzou seu rosto. Ele teve. Por que você está me perguntando? Droga, você quer dizer que ele me enganou? Bingo! Sua mulher ingênua e equivocada, pensei comigo mesmo. Parece que sim. Quanto dinheiro você acha que ele estava planejando levar? Eram apenas 60 mil porque eu tropecei no que estava acontecendo. Caso contrário, quanto teria sido? 1 milhão, 2? Os 7 milhões inteiros com você e seu amante fugindo para um paraíso tropical sem tratado de extradição? Oh, Dave, eu nunca teria traído você daquele jeito. Não pude deixar de pensar, você faria isso? Lembrei-me de como ouvi uma gravação da conversa deles em um restaurante em Palm Springs, que era claramente audível para o público. Durante essa conversa, eles estão brincando, ou talvez não. Discutimos países nos quais os Estados Unidos não têm tratados de extradição. Entre os países mencionados estavam Maldivas, Rússia, São Tomé e Príncipe, Irã, Etiópia e Vanuatu. Eu tive que explorar São Tomé, Príncipe e Vanuatu porque não estava familiarizado com eles. Embora a inclusão da Rússia, Irã e Etiópia possa parecer uma piada, é difícil dizer com certeza. Não tenho muita certeza, Angela. Se Carter conseguisse tirar dinheiro suficiente de mim para deixar sua esposa, o que isso significaria para você? Vocês se despediriam um do outro, com lágrimas nos olhos, talvez com um último encontro íntimo? Ou vocês teriam continuado seu caso até que um de vocês voltasse para casa com uma surpresa desagradável, me infectando com algum tipo de doença? Ela recuou. Ele nunca me daria uma DST, ele ama. Ela se interrompeu abruptamente, percebendo que tinha acabado de destruir sua ilusão de que eles não eram amantes. Ah, bem. E ela tinha tolamente respondido que seria minha próxima pergunta. Eles usaram proteção? Obviamente não. Felizmente, uma visita subsequente a uma clínica de DST confirmou que eu estava livre de doenças sexualmente transmissíveis. Não graças a Angela ou Carter. Depois, discutimos o que viria a seguir. Ela se preocupou com uma reunião com o FBI no escritório deles em Houston, na Justice Park Drive. Eu a aconselhei a trazer um advogado e responder às perguntas deles com sinceridade. Viu? Mesmo que eu estivesse começando a ficar ressentido com ela, eu não podia ignorar que eu ainda me importava com ela. Mas esse sentimento de amor iria desaparecer com o tempo, eu tinha certeza. Ela juntou algumas roupas e pertences, então foi embora para ficar com a irmã. Entrei em contato com o escritório de advocacia que contratei anteriormente quando processei o dono do bar. Felizmente, eles ofereceram serviços jurídicos abrangentes, incluindo direito de família, e pelo preço certo, naturalmente. Eles concordaram em me representar no meu divórcio de Angela. Marquei uma consulta para a tarde seguinte, e eles examinaram ansiosamente o acordo pré-nupcial que Angela insistiu. O advogado designado para o divórcio, Thomas Eden, comentou, este parece ser um acordo pré-nupcial completamente hermético. Se ela contestar, duvido que qualquer juiz aceitaria suas contestações. Fiquei genuinamente curioso. Mas Angela tinha o acordo redigido ela mesma. Por que ela tentaria contestá-lo? Ele deu de ombros. É a natureza humana, apenas um sentimento, mas acredito que ela tentará contestá-lo. Com 7 milhões de dólares em jogo, seu apartamento avaliado em mais de 2 milhões e cerca de 50 mil em certificados de depósito, prevejo que ela tentará contestar seu próprio acordo pré-nupcial. Talvez ela aceite suas perdas e cumpra os termos de seu acordo pré-nupcial, mas se eu fosse um homem de apostas, apostaria que ela tentaria anulá-lo. Eu ficaria feliz em ser provado errado, mas meu histórico sugere o contrário. Infelizmente, sua previsão se mostrou precisa. Ela ficou com a irmã temporariamente antes de garantir um pequeno apartamento de um quarto a alguns quilômetros de distância. A maioria dos pertences dela foi colocada em depósito. Nossa comunicação ocorreu por meio de nossos respectivos representantes legais. Thomas Eden confrontou confiantemente o advogado de Angela no tribunal e sistematicamente desmantelou seus argumentos. Com cada ponto que ela levantava, ele habilmente rebatia usando precedentes legais pertinentes e raciocínio sólido.
Observando Angela e sua advogada, Karen Nelson, ao entrarem no tribunal, parecia que elas estavam inicialmente satisfeitas que a juíza fosse mulher. No entanto, Thomas percebeu o equívoco delas e riu baixinho para si mesmo. Eles terão uma grande surpresa, ele pensou. A juíza-presidente, Jennifer Ward, presidiu o Tribunal de Família por 15 anos, testemunhando uma miríade de casos. O que Angela e Karen não perceberam é que a juíza Ward nutria um forte desdém por mulheres que exploravam a solidariedade de gênero, detestavam a desonestidade e particularmente abominavam indivíduos que tentavam contornar acordos pré-nupciais, especialmente quando eram eles que os iniciavam. Além disso, com um caso federal pairando sobre Angela por sacar ilegalmente fundos de uma conta conjunta com seu parceiro adúltero, Thomas sabia que o juiz Ward não veria com bons olhos tal comportamento. Ele estava certo. Desde o começo, embora o juiz Ward nunca tenha demonstrado abertamente hostilidade em relação a eles, ficou claro para mim, depois que Thomas me contou, que ela tinha uma opinião ruim sobre Angela e seu advogado e não lhes dava nenhuma margem de manobra. Na verdade, em um ponto pensei que ela poderia considerar o advogado de Angela em desacato. A juíza Ward descreveu o acordo pré-nupcial como um documento exemplar, completamente pesquisado e bem escrito. Ela fez o que parecia ser uma pergunta inocente. Senhora King, notei pela papelada que você contratou o Sr. James Bell para redigir seu acordo. Angela e seu advogado pareceram confusos. Angela respondeu cautelosamente. Sim, eu fiz. A juíza Ward expressou sua confusão, afirmando, acho intrigante que, embora Jim Bell tenha feito um trabalho tão excelente redigindo o acordo pré-nupcial, você não seja representada por ele em seu divórcio. Conheço Jimmy Bell há muitos anos. Nós até trabalhamos no mesmo escritório de advocacia por alguns anos. Então por que você não está utilizando os serviços dele? A pele de Angela empalideceu e o rosto de seu advogado ficou vermelho de vergonha. O juiz Ward então deu a ambos um sorriso cúmplice, quase predatório, comentando, mas suponho que seria desafiador para um advogado decente e honesto como James Bell procurar brechas em um acordo pré-nupcial que ele redigiu há apenas uma década. Quer dizer, legalmente falando, a tinta nem secou ainda. Ela riu, indicando que era uma espécie de humor judicial. Depois de uma breve pausa, ela continuou, vou negar a moção para invalidar o acordo pré-nupcial. Isso significa que só precisaremos considerar o que o cônjuge adúltero tem direito sob os termos do acordo. Ela olhou para Thomas antes de se dirigir a ele. Sr. Eden, revisei os materiais coletados pelos investigadores particulares no Texas e na Califórnia, as gravações de vídeo e áudio, os depoimentos juramentados da equipe do Palm Springs Convention Center e do hotel afiliado. Devo admitir que é uma evidência bastante convincente indicando que a Sra. King estava envolvida em um caso extraconjugal com seu colega, o Sr. Andrew Carter. Voltando seu olhar para Angela e seu advogado, ela perguntou, Sra. King, Sra. Nelson, vocês têm alguma contraprova para apresentar ao tribunal em resposta à evidência fornecida pelo Sr. King e pelo Sr. Eden? Sra. Nelson respondeu, meritíssimo, podemos ter algum tempo para examinar a suposta evidência? Ela tentou um sorriso de escárnio, mas ele vacilou, deixando-a visivelmente envergonhada, eventualmente desaparecendo. O juiz Ward pareceu visivelmente irritado. Ah, sério, como parte do procedimento de descoberta, o Sr. Eden e o Sr. King lhe forneceram cópias de todas as evidências alguns meses atrás. Você tem algum contra-argumento ou refutação a oferecer sobre as transcrições das conversas da Sra. King em Palm Springs, onde ela professou seu amor ao amante enquanto estava na cama? Ou talvez alguém para contestar as declarações juramentadas das camareiras do Hotel Mercedes Garcia, Gloria Tate ou Penny Lopes, alegando que a Sra. King e o Sr. Carter não apenas dividiam um quarto, mas também uma cama, com a Sra. Garcia até mesmo testemunhando-os tendo relações sexuais uma manhã? Se não, então terei que basear minha decisão nas evidências em mãos. Você compreende? Há algo que você deseja acrescentar, Sra. Nelson? Certamente, ela tinha algo a dizer. Ela retratou isso como um simples mal-entendido, uma casualidade do caminho turbulento do amor. Sim, foi exatamente isso que ela alegou, e pediu ao juiz que ordenasse aconselhamento de relacionamento, acreditando que isso poderia salvar o casamento deles.
Meritíssimo, sob o Código de Família do Texas, FAM parágrafo 6505, aconselhamento, por favor, ordene aconselhamento para o Sr. e a Sra. King. Seu apelo soou fervoroso. Eu estava ansioso, mas Thomas me tranquilizou com um aperto gentil no meu ombro e um sussurro: relaxe. Vamos apenas esperar e ver como isso se desenrola. A juíza deliberou por um momento antes de responder. Ela tirou os óculos, limpou-os na ponta do roupão, recolocou-os e franziu a testa brevemente. Receio que não, Sra. Nelson. Estou totalmente familiarizado com as disposições da lei do Texas. A expressão no rosto do advogado de Angela indicou que ela reconheceu seu erro. Não vou desperdiçar o tempo do tribunal ou do Sr. King ordenando que ele faça aconselhamento conjugal com a mulher que cometeu adultério durante o casamento. Ela se virou para mim. Sr. King, você estaria disposto a passar por aconselhamento conjugal com a Sra. King? Hesitei brevemente ao perceber que gritar, claro que não, no tribunal não seria sensato. Meritíssimo, pensando bem, eu preferiria não fazer isso. Quer dizer, se necessário, eu não iria querer violar nenhuma ordem judicial, mas certamente não iria querer ir à terapia com minha ex-esposa. Eu estaria presente, mas não ativamente envolvido. O juiz sorriu e assentiu. Sra. Nelson, o Sr. King teve o tapete puxado debaixo dele em seu casamento. Ele descobriu que sua esposa supostamente ajudou seu amante a roubar $60.000 de um acordo relacionado à morte injusta de seus pais no caso Dranshop Law logo após seu casamento. E o Sr. King está correto. A lei exige sua presença para uma sessão com um terapeuta nomeado pelo tribunal, mas não requer participação ativa. Portanto, não exigirei aconselhamento ou terapia conjugal. Em vez disso, revisarei todas as evidências e tomarei uma decisão em 7 dias. Uma semana depois, nos reunimos novamente no tribunal e o juiz Ward falou conosco. Após analisar as evidências e ouvir ambas as partes, decreto que o casamento entre o Sr. e a Sra. King está dissolvido, e estou concedendo o divórcio somente com base no adultério da Sra. King. Isso resolveu. Um casamento de uma década terminou porque minha esposa, ou ex-esposa agora, percebi, tinha sido tolo o suficiente para cair nos truques de um vigarista. Eu tinha contratado um investigador particular para investigar Carter. Sua esposa era uma mulher pequena e atraente, mãe de seus 2 filhos, com um outro a caminho. Não havia evidências de abuso, e eles nem sequer tinham considerado o divórcio até que eu pedisse ao investigador particular para entregar minhas evidências à Sra. Carter. Acontece que Carter não era realmente Carter. Seu nome verdadeiro era Andrew Minton, e ele tinha condenações anteriores por fraude e roubo antes de assumir uma nova identidade e se casar com sua esposa. Ela não tinha ideia sobre o engano dele. Foi indelicado da minha parte compartilhar essa informação com ela? Foi uma questão de encontrar consolo na miséria compartilhada quando eu fiz isso? Absolutamente não. Eu entendi que se eu estivesse no lugar dela, eu gostaria de saber a verdade sobre a natureza desprezível do meu marido. Além disso, ele colocou Angela e eu em perigo ao nos expor potencialmente a doenças sexualmente transmissíveis, pois eu suspeitava que Angela não era sua única parceira de caso. Ele também estava colocando sua esposa desavisada em risco, talvez até mesmo HIV. Embora eu reconheça que o HIV não é mais a sentença de morte que já foi, por que sua esposa e eu deveríamos ser submetidos a tais riscos? Ela entrou em contato comigo por meio do meu advogado e expressou sua gratidão pela minha assistência. Ela contratou meu advogado para perseguir seu marido enganador por cada centavo que pudesse. Algumas semanas após a finalização do nosso divórcio, Angela e eu nos encontramos para lidar com alguma papelada, documentos de seguro, vários investimentos não cobertos pelo acordo pré-nupcial que precisavam ser divididos, e assim por diante. Sentada à mesa de conferência, Angela parecia sombria. Você está satisfeita agora? Ela perguntou com amargura evidente em seu tom. É divertido, Angela, realmente. Não divertido de uma forma humorística, mas bastante peculiar. Você parece ressentida e como se tivesse sido injustiçada, enquanto logicamente, deveria ser eu expressando amargura e me sentindo injustiçada. Mas não sou. Meu comportamento indiferente pareceu irritá-la. Você conseguiu o que queria.
Você está livre de mim e pode ficar com o apartamento e os 7 milhões de dólares. Eu balancei a cabeça. Mas não era isso que eu queria, Angie. O que eu queria era uma esposa que fosse leal, amorosa e verdadeira comigo. Não uma que abrisse as pernas para um balde de safado como Andrew Carter e o ajudasse a roubar 60 mil dólares de mim. Ela suspirou. Sinto muito, Dave. Eu sei que errei. Estou com raiva, mas principalmente comigo mesmo, eu acho. Eu esperava que pudéssemos fazer terapia, mas você não fez, não quis fazer isso. Não que eu te culpe, mas eu queria que você tivesse feito. Ela chorou, incapaz de continuar. Sinto muito, Angie, mas o nível de desrespeito que você me mostrou, não acho que nenhuma quantidade de aconselhamento poderia consertar isso, incluindo fazer seu amante fingir ser eu para roubar de mim. Bem, de nós, eu acho. Foi ideia dele, ela disse. Mas como eu disse, eu sinto muito pelo que fiz. Você ainda trabalha para seu chefe? Ela assentiu. Sim. Carter renunciou e seguiu em frente. Acredito que sua esposa influenciou sua decisão. Mas isso foi antes de ela receber o pacote de informações que você enviou a ela. Pelo que ouvi, ela realmente o confrontou. A polícia estava envolvida, ouvi dizer. O que vem a seguir para você, Angie? Em alguns meses, estarei enfrentando julgamento em um tribunal federal. Estou apavorada. Meu advogado mencionou que eu poderia pegar até 30 anos de prisão pelas acusações de fraude e fraude eletrônica, possivelmente mais se for condenada por fraude bancária também. Sempre que enfrento dificuldades, sempre posso contar com você para ajuda ou conselho. Ela começou a chorar, então entreguei a ela um lenço de papel de uma caixa na mesa. Ela murmurou seu agradecimento. Eu poderia ter escolhido ficar em silêncio, mas não fiquei. Decidi falar por 2 motivos. Primeiro, ainda havia emoções persistentes por ela, e segundo, isso representava uma oportunidade para eu me vingar de Carter, que tinha arruinado meu casamento ao procurar outras mulheres e roubar de mim. Angie, você não precisa passar muito tempo na cadeia, sabia? Ela olhou para mim com expectativa. Como? O que você tem em mente? Bem, você sabe que em julgamentos estaduais há algo chamado evidência do Estado, certo? É onde alguém acusado de um crime pode fornecer evidências contra outro acusado em troca de uma pena de prisão reduzida. Tenho certeza de que há um acordo semelhante no nível federal. Basta agendar uma reunião com seu advogado para providenciar isso. Eles provavelmente vão pedir para você se declarar culpado ou não contestar, e então você só precisa explicar o que me contou sobre Carter, essencialmente forçando você a roubar o dinheiro da conta. Ela parecia esperançosa. Oh, Dave, você acha que isso poderia funcionar? Dei de ombros. Não tenho certeza, mas o que você tem a perder? Ela concordou e seu advogado negociou um acordo com o promotor federal. Em vez de entrar com uma alegação de não contestação, ela se declarou culpada e foi sentenciada a apenas 5 anos no campo de prisioneiros federais em Bryan, Texas. O advogado de Carter tentou obstruir o acordo, mas seus esforços foram inúteis. Com evidências das câmeras de segurança do banco mostrando-se passando por mim e assinando o documento, junto com o testemunho de Angela, sua decisão de se declarar inocente saiu pela culatra, resultando em uma sentença de 30 anos de prisão e uma multa de 100 mil dólares. Os tribunais federais não oferecem liberdade condicional para tais indivíduos. Quando suas impressões digitais foram comparadas, foi revelado que Carter estava usando um pseudônimo e tinha mandados pendentes sob seu nome real, levando a uma pena de prisão federal ainda maior. Sabe de uma coisa, seja Carter ou Minton, eles me fizeram um favor. A vida no meu condomínio sem Angela é pacífica, e finalmente consegui as coisas do jeito que eu quero. Por exemplo, eu gosto de sintonizar música clássica na única estação de Houston dedicada a ela, a Houston Public Media. Angela, por outro lado, não compartilhava da minha apreciação, descartando-a como música para velhos. Sempre que eu tentava me aprofundar em um livro, ela sempre parecia preferir se envolver em algo que considerasse mais interessante. Se eu tomasse banho, trocasse de roupa e as colocasse no cesto de roupa suja, só para ela começar imediatamente um ciclo de lavagem,
ela reclamaria sobre ter acabado de ligar a máquina e como a roupa suja ficaria até o próximo dia de lavagem. Eu costumava pensar, quem se importa? Mas eu ficava quieta para evitar desencadear um de seus ataques silenciosos e ferventes. Então, estou sintonizada no HPM. Eles estão tocando uma elegia em memória em Stephen Lawrence conduzida por Philip Herbert, executada pela Schenectady Orchestra. É novidade para mim. Se Angela ainda estivesse por perto, eu não estaria ouvindo agora. O novo lugar de Angela é bem perto de Houston, menos de 100 milhas a noroeste daqui. Mas não vou aparecer nem mandar nenhuma mensagem para ela. Qual é o sentido? Ela faz parte do meu passado. Vou começar a namorar de novo? Eventualmente, mas agora estou aproveitando minha vida como um cara recém-solteiro, muito para pensar em romance. Além disso, não estou pronto para mergulhar de volta na cena de namoro, especialmente nada sério, até que eu tenha mais sessões com o meu terapeuta. E não vamos esquecer, eu tenho 7 milhões de dólares agora, o que pode atrair algumas interesseiras. Eu me abstive de retaliar contra o indivíduo, independentemente do seu gênero. Por que eu deveria me rebaixar ao nível deles? Por que eu deveria arriscar acabar na prisão junto com eles? Como meu terapeuta apontou, embora seja compreensível que eu possa sentir o desejo de vingança contra meu ex-parceiro e seu novo amante, recorrer à violência física só levaria a consequências legais para mim. Mesmo que, hipoteticamente falando, eu tivesse um álibi sólido e não estivesse perto deles quando foram agredidos, as autoridades ainda poderiam suspeitar de mim. Eventualmente, alguém envolvido pode confessar, implicando a todos nós. Considerar contratar um assassino de aluguel também pode não ser uma escolha sábia. Lembro-me de ouvir sobre um assassino de aluguel que mudou de ideia e expôs todos os seus clientes às autoridades. É imprevisível. Tenho que confessar, a ideia de contratar alguém para machucar Carter passou pela minha cabeça, e até pensei em contratar um assassino de aluguel, afinal, eu tinha 7 milhões de dólares sobrando. No entanto, o conselho dele me afastou de um ato tão tolo. Agora que a música acabou, estou preparando uma xícara do meu chá de verdade favorito e planejando assistir a um filme sem Angela interrompendo com tagarelice. Das janelas amplas do meu condomínio sereno, olho para o cativante pôr do sol sobre Houston. Enquanto isso, Angela ocupa sua cela, e Carter reside na dele na penitenciária dos Estados Unidos em Terre Haute, Indiana. Por que Indiana? Isso se relaciona à sua evasão de julgamento sob sua identidade original, considerando um risco de fuga e necessitando de uma instalação de segurança máxima. Ele vai compartilhar essa visão pelos próximos 30 anos. Que azar, Andy, baby. Eu rio alto. O que vem depois? O rádio está desligado e preparei uma generosa variedade de biscoitos britânicos e chá do British Depot na Mason Road em Katy, Houston. Pretendo me entregar a um filme de Wallace e Gromit sem interrupções. Pura felicidade. Estou realmente abraçando minha melhor vida. Sinto falta do que tive com Angela? Sem dúvida. No entanto, a cada momento que passa, minha saudade dela diminui. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.